Olá, bom dia, Rio Grande do Sul. 11 horas e 35 minutos, sexta-feira, 31 de janeiro. Veja os destaques de hoje. Flagrante, uma criança ficou no meio de um tiroteio em Camaquã, no sul do estado. Mais um caso de feminicídio no Rio Grande do Sul. Desta vez, sargento aposentado mata a esposa. E em Alvorada, a família denuncia uma clínica geriátrica por maus tratos. Estes vídeos de uma confusão entre familiares e a dona da clínica repercutiram nas redes sociais. De olho no coronavírus, um caso suspeito está em Pelotas, no sul do estado, investigado. Novo Hamburgo e Gravataí também já tiveram registros. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. E a gente já começa o programa de hoje com este flagrante. Uma criança ficou no meio de um tiroteio, caso que aconteceu em Camaquã, no sul do estado. Direto da redação, Guilherme Roquete. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Chemali. Bom dia a todos que nos acompanham. A gente vê essa imagem impressionante e tão impressionante que a própria criança chega a colocar as mãos na cabeça, sim, apavorada. Desespero com o barulho dos tiros, né, Guilherme? Exatamente, desesperada com tudo aquilo que está vendo, que está presenciando. Essa tentativa de homicídio, Chemali, ela foi então registrada na noite de ontem, na noite dessa quinta-feira, lá em Camaquã, região centro-sul do estado. A imagem de monitoramento mostra o momento, então, em que o homem que estava na casa, na frente de casa, com a criança, quando dois indivíduos abordam a vítima e efetuam diversos disparos. O menino fica no meio do tiroteio, Chemali. A Polícia Civil tenta identificar quem são esses envolvidos. Segundo informações da delegacia, 4 homens armados efetuaram disparos contra o proprietário da residência, que foi atingido apenas de raspão. Essa vítima foi identificada como José Elmar de Oliveira Quadros, que já tem passagens pela polícia, Chemali. Agora, Guilherme, além da criança, que é a parte mais forte do vídeo, dá para ver que há um terceiro homem, né, um terceiro criminoso armado lá, que dava guarida, né, dava retaguarda. Ó, ele vai aparecer ali, ó, chutando uma pessoa que estava na casa. Portanto, 3 criminosos surgem na imagem, tiroteio para todo lado, né, Guilherme? Exatamente. Algum parece ter ficado ali naquela parte em meio à sombra da árvore, né, Chemali? Com isso, ele Olha fica só, com menos... menininho. Exatamente. Meu Deus ele fica do céu. menos perceptível até para a pessoa que está dentro da casa. Então, eles são surpreendidos, o menininho na frente do portão, e a gente vê, Chemali, que é um portão de grade. Se por acaso essa bala, né, daqui a pouco passa, né, daqui a pouco ele atira de fora, poderia ter atingido essa criança. E eles saíram, né, na fuga ali, dando tiro para todos os lados, poderia ter atingido a criança. Agora, a produção entrou em contato lá com a Polícia Civil. Não é uma região conflagrada pelo tráfico de drogas, né, Guilherme? Mas seria um alvo, esse homem tinha um envolvimento aí com um crime organizado. Sim, tinha, Chemali. O José Elmar de Oliveira Quadros já tem passagens pela polícia. Essas informações foram repassadas pela Polícia Civil lá de Camaquã. E ele está internado. Aliás, não, ele recebeu atendimento no hospital da cidade. Tiros de raspão, Camaquã, né, Guilherme? E foi liberado, exatamente. Tiros de raspão. Como eu disse, o Elmar, então, ele teria passagens pela polícia, já, né, tem algum tipo de envolvimento com algum tipo de ilícito e acabou sendo encaminhado para o hospital de Camaquã e depois liberado com tiros de raspão. Por sorte, essa criança não foi atingida. Nas redes sociais, eu dei uma olhada ali nos comentários, onde as pessoas procuraram ver o vídeo, Guilherme. Muita gente assustada, porque não é uma região justamente que é a rotina do crime de violência, seja aí o cotidiano dessas famílias, né? Muita gente assustada com o tamanho do tiroteio e especialmente depois de ver a imagem com essa criança no meio desse fogo cruzado, né, Guilherme? Sim, a gente percebe o seguinte, a imagem ela é bem clara, né? Quando o grupo chega e já chega na casa atirando, Chemali. Enquanto isso, o menininho está ali no portão. Ó. Ali está o Os cães destaque. saem para a rua ali, esse segundo homem que estava na casa acaba saindo, eles olham para o lado, percebem algo errado, né, Guilherme? Exatamente. Algum suspeito por ali, talvez um risco, e o menininho está ali. De repente surgem os atiradores, olha só. Pois é, quando os dois indivíduos, então, eles abordam
abordam a vítima na frente de casa, eles logo em seguida já atiram e a criança acaba ficando no meio do fogo cruzado, no meio dos disparos. A Polícia Civil está tentando identificar então quem são esses envolvidos no crime. Segundo a delegacia lá de Camaquã, foram 4 homens armados que realizaram esses disparos contra essa residência e que deixaram essa criança numa situação totalmente vulnerável. E Chemali, o que esse menino vai levar daqui para frente, né? É um menino que deve ter aí em torno de 4, 5 anos, né? No máximo, né, Guilherme? Pela altura dele, altura, né? Pelo tamanho dele. Realmente atenção. Bastante impressionante. Pessoal que está chegando agora para acompanhar o SBT Rio Grande, 11 horas e 40 minutos, um flagrante de Camaquã, no sul do estado. Mais aí uma faceta do crime organizado, acerto de contas do tráfico de drogas, numa região que não é conhecida por esse tipo de atividade criminosa, né, Guilherme? Sim. Chemali, a delegada titular lá da região, ela está em férias. Então a gente buscou um contato com a delegacia e as informações então nos foram passadas pela própria delegacia, pelos policiais, né, que estavam no local. A delegada titular está em férias, mas assim que voltar já vai se deparar com essa situação para poder fazer a investigação. E também o delegado que está com o comando da delegacia já providencia a identificação desses criminosos. Eles, por enquanto, ainda não tiveram a sua identificação esclarecida. Essa imagem, olha só, esse é o momento, né, Guilherme? Ali o menininho coloca as mãos na cabeça, nos ouvidos ali, do lado dos bandidos, dos executores. A polícia já sabe, Guilherme, se há algum grau de parentesco entre o menino e o alvo desses bandidos? Pois é, ainda não, Chemali, ainda não se tem essa informação se eles têm algum tipo de parentesco. O fato é que ele primeiro foi abordado na frente da casa enquanto o menininho estava junto. E depois, então, de ser abordado, é que os homens partem para os tiros. Começam a atirar até a esmo na frente da casa. Então a gente percebe que algum tipo de relação poderia existir entre os dois. Aliás, entre esse grupo que atira e o alvo, né? Porque eles primeiro conversam, tem uma abordagem inicial e aí em seguida partem para o tiroteio, partem para os disparos. Guilherme, a nossa produção está em contato direto com as autoridades lá de Camaquã, também com o Conselho Tutelar para saber aí o destino da criança, se permanece na casa, porque passa a ser aí um local de perigo constante, né? Depois dessa tentativa de execução, mas ainda as investigações estão muito no início. Se sabe aí do possível envolvimento, pelo menos, de 4 criminosos nesse ataque aí. Agora, o destino da criança, o parentesco, se ela foi acolhida no Conselho Tutelar, ainda estamos tentando apurar todas essas informações, né, Guilherme? Exatamente. E também o próximo passo é identificar essas pessoas. Olha só, gente, essa é uma imagem. Para a imagem aí, gente. Para a imagem aí, Leandro. Olha aí, olha o tamanho do desespero. Dá pra gente tentar imaginar. Quem já ouviu de perto os tiros, barulho de tiros, realmente é algo assustador. É algo assustador. Está aqui em destaque no círculo vermelho. As duas mãozinhas nos ouvidos ali, tentando se esconder, tentando se livrar desse... É um barulho ensurdecedor, gente. É algo assim, me parece ser pistolas ali, pelo tamanho ali dos armamentos. Pela quantidade de tiros também, né? Quantidade de tiros, exatamente, Guilherme. Ali a gente vê as línguas de fogo saindo, muito provavelmente pistolas nessa execução, né, Guilherme? E a gente percebe o seguinte, que os atiradores, eles já foram preparados. Eles usam algum tipo de cobertura na cabeça. Eu não consigo identificar daqui se é um boné ou um capuz. Acho que naquele caso do que atira, que está ali perto do portão, é um capuz. Então, eles já foram preparados para esse caso. Guilherme, a produção está em contato. Em seguidinha, a gente volta a te acionar aí, justamente com esse caso. Um caso que chama atenção demais em Camaquã, no sul do estado. O SBT Rio Grande faz um breve intervalinho. A gente já volta com outros flagrantes e outras notícias. Voltamos ao vivo com o SBT Rio Grande para todo o nosso estado. Dá uma olhada nesse flagrante. Esse flagrante que aconteceu em uma clínica geriátrica. Uma família denunciou essa clínica. Isso aconteceu em Alvorada, região metropolitana. E a denúncia de maus tratos, tá? Um bate-boca aí, um empurra-empurra. Esses vídeos aí, dessa tremenda confusão entre os parentes, os familiares de um idoso e a dona da clínica, repercutiram demais nas redes sociais. A clínica rebateu as acusações, disse que o idoso já chegou ao local em estado precário e teria sido abandonado pela família. Tá aí os vídeos. Eu conversei há pouco com a assessoria de imprensa do Grupo Hospitalar Conceição. Esse idoso está ainda em atendimento na emergência
emergência do Hospital Conceição, Vamos tentar entender um pouco o que está acontecendo, o que essas pessoas estão dizendo. Guilherme Roquete, que confusão foi essa, Roquete? Pois é, Chemalha, eu conversei com a família e também conversei com funcionários da clínica nessa manhã lá em Alvorada. Primeiro, a família nos disse que havia internado o idoso porque ele já não tinha mais condições de ficar em casa e por isso precisava de um atendimento um pouco mais pessoal. Só que ele depois teve que ser encaminhado à UPA Zona Norte, ali no Triângulo, e lá na UPA a filha percebeu que ele tinha escaras, feridas na pele. E aí foram então para a clínica questionar por que dessas feridas, já que ele deveria ter uma movimentação maior na clínica, essas feridas não deveriam ter surgido. Foi então que a confusão começou. Segundo a filha do idoso, a proprietária da clínica, quem teria empurrado ela primeiro, a filha, a confusão se estabeleceu. Teve empurra, né, Guilherme? Teve. Tanto que a filha do idoso está com alguns machucados, até roxões aqui no peito. Mas daqui a pouco a gente traz essa história completa aqui no SBT Rio Grande. Reportagem completa, que a tua equipe foi à Alvorada hoje para aprofundar, para buscar maiores detalhes justamente dessa confusão que provavelmente virou caso de polícia, né, Guilherme? Sim, já virou. As duas partes já registraram a ocorrência. Tá certo. Agora, gente, quem está chegando agora, SBT Rio Grande, 10 minutinhos para o meio-dia, a gente volta a falar do flagrante de Camaquã, no sul do estado. Essa imagem impressionante, a imagem aí que está rodando o Rio Grande do Sul agora pela manhã. Aí a cedência da rádio acústica, essa tentativa de homicídio, de execução, né, Guilherme? E no meio de todo esse tiroteio, essa criança deve ter aí no máximo, 7 anos de idade. Não mais que isso, né, Guilherme? Pois é, Chemali, e agora nós tivemos uma atualização aqui da nossa produção, que está em contato com a delegacia da Polícia Civil lá de Camaquã. Eu disse há pouco que a delegada titular estava de férias, mas nós conseguimos um contato, então, com o delegado que está respondendo pela DP lá de Camaquã, e daqui a pouco ele deve conversar conosco. A gente só está viabilizando ainda a forma, se pelo WhatsApp ou pelo telefone, mas daqui a pouco a gente tem os esclarecimentos, pelo menos, né, o relato dessa ocorrência por parte da autoridade policial. O fato que aconteceu, então, Chemali, é que um homem, morador desta casa, estava com um menininho próximo. Ele foi até o portão, foi abordado por pelo menos 3 ou 4 criminosos. Logo em seguida, depois dessa abordagem inicial, os criminosos já partem para os disparos. Eles atiram várias vezes contra essa vítima, que é atingida de raspão, e tudo isso acontece na frente do menininho, que chega a colocar as mãos nos ouvidos, né, para se proteger do barulho dos tiros, e também fica apavorado com toda essa situação. O homem que foi a vítima, então, que foi atingido de raspão, ele foi encaminhado com tiros de ferimentos leves, né? Ferimentos leves, lá, né? Exatamente. para o hospital Agora, de Camaquã. Guilherme, 2 pontos me chamam a atenção nesse vídeo ali. Do ponto de vista aí da lógica do tráfico, do acerto de contas. Havia um outro homem junto ao alvo e esse menino, que muito provavelmente deve ser conhecido, deve ser algum familiar desse alvo. Em nenhum momento eles ameaçam as outras 2 vítimas, né? Eles passam direto pelo menino, não atiram no outro homem, ou seja, um tipo de execução bastante específico, né, Guilherme? Exatamente. Significa que eles já parecem já ter o alvo específico e bem definido. A gente percebe ali, Chemali, como você mesmo pontuou no início do jornal, que um estava embaixo da árvore, naquela Exato. sombra ali. A gente também não tem o esclarecimento ainda se esse grupo usou algum carro para fugir, mas possivelmente, né, não devem ter saído a pé do local. Então a gente avalia até quantas pessoas exatamente estavam nesse crime, nessa tentativa de homicídio. A gente vê pelo menos 4. Exato. Esse vídeo, Guilherme, ele me faz lembrar de um caso bastante recente aqui do nosso estado, onde também uma criança assistiu à execução, o caso da Zona Sul aqui de Porto Alegre, bairro Lami, aquela briga de trânsito, e o filho mais novo das vítimas do casal, do Rafael e da Fabiana, menino de 8 anos, no carro também, assistindo todo aquele tiroteio, né, aquela execução fria, cruel. Mais uma vez, uma criança num contexto de crime organizado. Aqui em Porto Alegre foi um ato isolado, né, um ato tresloucado, eu diria, do atirador. Nesse aí tem um contexto de acerto de contas, de violência, mas nos 2 casos as crianças no meio desse jogo todo, né, Guilherme? Exatamente. E nesse caso, como você disse, há um envolvimento, porque a vítima, né, que teria sido alvo dos criminosos, ele tem antecedentes criminais. Então há uma possibilidade de sim ser um acerto de contas, se tratar de um acerto de contas lá em Camaquã. Bem como você pontuou, Chemali, eles são muito específicos, eles ignoram o menino, eles não se
prevalecem para cima da criança, não tentam nenhuma atitude. Eles tentam atirar contra o homem que está na casa, né? É esse aí, então, que é o início, né, Guilherme? Dá para ver que eles estavam desconfiando de alguma coisa, né, Guilherme? Eles olhavam, né, na direção de onde os homens surgiram. Eles estavam prevendo que algo ia acontecer. Já chegou para ti novas informações? A produção já apurou? Sim. Acaba de chegar aqui novas informações sobre os antecedentes do José Elmar de Oliveira Quadros. Ele foi condenado com uma pena de 19 anos e 2 meses de reclusão por extorsão, receptação dolosa, denunciação caluniosa, tráfico de drogas e associação ao tráfico. Como foi, então, que ele progrediu, que ele caminhou, né, pelo sistema prisional? Cumpriu pena no regime semiaberto no Presídio Estadual de Camaquã. Desde outubro, ele progrediu para a prisão domiciliar, Chemali, conforme, então, decisão da Vara de Execuções Criminais de Pelotas, lá do sul do estado. O presídio de Camaquã, ele tem uma característica peculiar, né, que ele tem presos de um nível um pouco mais elevado, inclusive de gravidade, reúne também lá na região esses presos. E aí, por isso, a gente vê que uma pessoa com uma ficha até grande, porque aqui eu vejo aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 crimes aqui. 6 crimes, nessa artigos lista. Penais. Exatamente, 6 artigos penais. Então, né, não é pouca coisa. E só o crime de tráfico de drogas já é um crime grave o suficiente, né, para que eles se mantivessem presos. Para o pessoal de casa, para o Rio Grande do Sul, ter a noção, a gravidade que representa muitas vezes a progressão de regime, né, Guilherme? Do fechado para o semiaberto e do semiaberto para o aberto, para a prisão domiciliar. Isso muitas vezes coloca em risco o próprio preso. Ele tem direito a isso, é o que está na lei de execução penal, mas muitas vezes também o risco dele, da família, dos amigos, dos vizinhos. Isso tudo é um contexto bastante perverso da nossa legislação, né, Guilherme? Exatamente, porque aí o que aconteceu, Chemali? Esse homem de 39 anos, ele foi para casa, ou para uma casa, né? Uma casa. Não tá e uma casa numa região que não é de tráfico, né? Não é conflagrada, né, Guilherme? Exatamente, não é uma região conflagrada. A Polícia Civil já nos deixou isso claro desde amanhã, quando a gente buscava por essas informações. Mas ele foi então para essa casa, colocou em risco as pessoas que estavam lá e esse menino aí que aparece na imagem. E a gente percebe até que os dois, a vítima e o menino, eles parecem ter uma relação próxima. Porque no início da imagem, quando o homem vai até o portão e é abordado pelos criminosos, o menino fica próximo dele, fica perto ali, né, na volta. Então, daqui a pouco a gente, né, tem uma relação bem perto, de tio, de pai, ou de padrasto, ou uma outra relação em que os dois têm uma proximidade. Por isso que o menino fica na volta dele, fica, né, tentando entender o que aconteceu depois escapar fora. Das duas, uma, ou o menino tem uma relação familiar com o alvo ou com o outro homem que escapou dos tiros, né, Guilherme? Exatamente. Ele não está ali por acaso naquela residência. Não está por acaso. Há um contexto ali familiar ou de algum tipo de relação entre aquelas pessoas. Tá certo. As informações da produção continuam em contato. Daqui a pouco podemos ter o delegado, então. Podemos ter o delegado? Podemos ter o delegado, a informação que eu recebo aqui também. Então tá certo, tá certo. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar com o Guilherme Roquette. A produção está em contato, né? Vamos conversar com o delegado. Acabam de me confirmar isso aí. Em seguidinha a gente atualiza, né? É o Sander, né? Delegado Sander. Vivian Sander. A delegada Vivian Sander, em seguidinho. Você aí de casa, já percebeu como tem feito os dias quentes no nosso verão? Claro que sim, né? E para refrescar, só mesmo com muita água. É aí que temos que estar bem alertas. Chuvas escassas, calor constante, essa combinação toda tem causado uma forte estiagem no nosso estado. O último registro de temperaturas tão altas foi há mais de 100 anos. Por isso, a Corsã está chamando a atenção de todos para o consumo consciente de água. Pequenas atitudes já fazem a diferença. Comece regulando as válvulas de descarga e fique de olho em vazamentos e torneiras pingando. Economizando juntos, nós preservamos os recursos hídricos e compartilhamos o melhor do verão. Para saber mais dicas de economia de água, baixe o aplicativo H2 Hoje da Corsã. Seja responsável, faça a sua parte. Um recado da Corsã.
Coronavírus, a gente volta a falar desse alerta no estado, alerta da saúde. O coronavírus está aqui, a suspeita, a investigação e a notícia de agora de manhã. A Secretaria da Saúde de Pelotas, no sul do estado, está investigando mais um caso suspeito da doença. O paciente passou por exames, está mantido em isolamento no Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas. Além disso, a Secretaria Estadual de Saúde informou que acompanha a evolução de outros 2 casos suspeitos no Vale dos Sinos e na região metropolitana. Em boletim oficial do Ministério da Saúde, foi informado que um dos pacientes que já havia sido descartado com a doença voltou a apresentar outros sintomas. Em Novo Hamburgo, o caso refere-se a um homem de 54 anos que reside em Hong Kong. O segundo é uma mulher de 27 anos de Gravataí que esteve em viagem à China. Ambos apresentaram febre com sintomas respiratórios, mas sem a necessidade de internação. As vigilâncias municipais e do estado mantêm o monitoramento dos casos. É uma questão de tempo para o coronavírus realmente ser registrado aqui no nosso estado, no nosso país. Mas não há motivo para pânico. Conversei ainda há pouco pela manhã com assessor, com especialistas, infectologistas sobre isso. O que está acontecendo na China? Mais de 200 mortes, 213 mortes, 9 mil pessoas infectadas, mas um perfil chama a atenção. As pessoas que estão morrendo, não estão resistindo a esse vírus, que é muito parecido com uma evolução de gripe. São complicações respiratórias, pode combinar com uma pneumonia, mas o perfil das pessoas que não está resistindo à evolução do vírus são idosos, pessoas já debilitadas com outros tipos de doenças. Então, as pessoas realmente fazem esse recorte diante da questão do coronavírus em todo o mundo. 9 casos, é o boletim de ontem do Ministério da Saúde, todas as tardes. O Ministério da Saúde, por volta de 4 horas, divulga um novo boletim. O status hoje é de perigo iminente no nosso país, é uma palavra forte às vezes, mas o que a gente tem que ter em mente? Higienização, lavar as mãos, evitar contatos em aglomerações, em situações que possam transmitir através aí do ar, do contato pessoal com pessoas já gripadas, enfim, com outro tipo de enfermidade. E se você tem febre, dor de garganta, questão de dificuldade para respirar, passou ou teve contato nos últimos 14 dias por alguém que passou pelo continente asiático, especialmente a China, você tem algum sintoma, procure as autoridades médicas. Aqui no estado, nós temos 2 hospitais que estão se preparando, estão preparados, melhor dizendo, que é o Grupo Hospitalar Conceição e o Hospital Universitário de Canoas. 2 hospitais de referência. Ontem, o Ministério da Saúde anunciou também que vai disponibilizar em todo o país 1.000 leitos, 1.000 leitos já de prontidão, leitos com isolamento, com uma situação de aparelhos respiratórios já todos adequados para algum caso mais grave de coronavírus, para tentar controlar essa situação no nosso país, no nosso estado. Mas, como eu disse, eu sei que é preocupante. Quem tem filho, quem tem pais idosos, enfim, se preocupa mais, mas, por enquanto, está controlada essa situação. O coronavírus não passa de uma virose um pouco mais forte do que uma gripe. Temos que ficar em alerta, tem que ficar atento, mas, por enquanto, não foi registrado nenhum caso no nosso país. A gente volta a falar agora do flagrante que está movimentando o nosso estado. Flagrante de Camaquã, no sul do estado. Tá aí, esse tiroteio, a criança que ficou no meio desse fogo cruzado. E a gente já está com ela na linha, a delegada Vivian Sander, fala conosco agora ao vivo sobre justamente a investigação dessa tentativa de execução. Dá para falar assim, delegada? Boa tarde. Boa tarde, Marcelo Chemali. Sim, houve uma tentativa de homicídio, na verdade, ontem, na cidade de Camaquã. Provavelmente motivada por disputa de tráfico de drogas, já que o local ali onde ocorreu o fato é um local conhecido da polícia por ser um ponto de tráfico de drogas. Essa é uma informação nova, então, delegada. O local é de ponto de drogas, que a gente conversou com alguns vizinhos,
disseram que não seria ali um bairro conflagrado, mas aquele local específico tem notícias e informações de que se trata de um ponto de tráfico. Exatamente. E então, de acordo com informações da vítima, né, que foi atingida por tiro de raspão, então 4 pessoas teriam chegado, 4 homens teriam chegado em um veículo Honda Civic e procurado por uma pessoa cujo nome não existe ali naquelas redondezas, né? E 3, então, indivíduos teriam descido e efetuado os disparos, tá? Os quais atingiram, então, de raspão a vítima. O que se tem na investigação? Há suspeitas já da autoria dessa tentativa de homicídio, de execução, delegada? Por hora não, estamos iniciando as investigações, né? Vamos reinquirir a vítima e também procurar por esse veículo aí, ver se a gente consegue a placa do veículo para a gente ter mais suporte para as investigações. Analisando câmeras, né, no entorno ali da aproximação desse Honda Civic, enfim, essas pistas, vocês já estão a campo, né, buscando isso, né, delegada? Exatamente. E também a vítima que pode também nos dar maior suporte aí para a investigação, né? Exato. Pessoas que... Delegada, a criança que surge no vídeo, já se tem notícia, ela tem algum parentesco com o alvo, com outro homem? Por que ela estaria naquela residência que é um ponto de tráfico, segundo a Polícia Civil? Na verdade, existem crianças, inclusive, nessa residência que a gente tem conhecimento, mas por hora a gente não conseguiu apurar se aquela criança que aparece no vídeo tem algum parentesco ali com a vítima ou não, né? A gente tem conhecimento que existem crianças ali, sim, naquela região, inclusive na residência onde foram efetuados os disparos. Mas a gente ainda não conseguiu apurar exatamente quem é aquela criança, se ela é daquela residência ou não. Delegada, do histórico do alvo, né, do histórico desse apenado aí que agora está em prisão domiciliar, se sabe se ele pertenceu a alguma facção, se envolveu com um crime organizado num nível mais elevado, algo que possa ter aí estourado justamente essa questão da rivalidade, já que a gente sabe que as facções estão interiorizadas e Camaquã não escapa disso, infelizmente. Se pode falar dessa relação com um nível mais elevado de facção de drogas, delegado? Por hora ainda não, Marcelo. Por hora ainda não, mas como tu bem disseste, não faz muito tempo que o alvo saiu do sistema penitenciário, então a gente imagina que a motivação, sim, esteja relacionada ao tráfico de drogas, mas não se tem informações de que ele esteja envolvido com essas organizações, né? Hoje em dia a gente pode dizer que praticamente todas as pessoas que lidam com tráfico de drogas se vinculam a alguma dessas organizações. Não há como escapar, né? Mesmo desse alvo, exatamente. Mesmo aquele tráfico mais regionalizado, mais local, acaba mais cedo ou mais tarde sendo forçado a ingressar numa organização maior, né, delegada? É assim que a lógica do crime funciona. Exatamente, até porque eles têm os fornecedores e os grandes fornecedores normalmente são de organizações criminosas, né? Mas a gente não tem essa informação ainda. Sim. Assim que a gente reinquirir a vítima e testemunhas lá também, talvez a gente chegue a essa informação, mas por hora não temos ainda. Delegada, sobre a criança, que no vídeo é o que mais chama a atenção diante aí da violência praticada, os agentes da Polícia Civil que já foram na residência fazer esse levantamento, perceberam que a criança permanece lá, o Conselho Tutelar já se manifestou sobre isso. Qual é o encaminhamento que se pode apontar do destino dessa criança, delegada? Conforme eu te falei, a gente ainda não tem notícia se a criança mora na residência ou não. Mas não estava na residência na chegada dos agentes? Sim. Com certeza tem que ser apurada a situação, né? Por que aquela criança estava na rua naquele horário, né? E sim, se verificar alguma omissão por parte dos pais ou responsáveis, as medidas legais serão adotadas. Tá certo. Delegada, muito obrigado pela sua atenção. Um bom trabalho a todos aí da equipe de Camaquã. Espero sucesso aí na elucidação desse crime, aí, dessa tentativa de homicídio aí, que os responsáveis fiquem à disposição da justiça. Uma boa tarde para a senhora, delegada.
É complicado, né? É complicado, a imagem fala por si. Agora a polícia começa a abrir ali um leque, a abrir o raio de investigação para buscar imagens que mostrem o carro dos criminosos, as relações desse alvo no mundo do crime, dentro do sistema penitenciário. Tudo isso são ingredientes da investigação que podem apontar justamente responsáveis, a motivação dessa tentativa de homicídio. Agora, a imagem que mais chama atenção justamente é o menininho com as duas mãos, né? As duas mãos no ouvido ali, tentando se proteger, tentando ficar distante daquele barulho infernal que é um barulho de pistola. Vários tiros em sequência, a imagem mais forte desse vídeo para mim, justamente isso. E agora o Conselho Tutelar vai tomar as devidas providências de acordo com a Polícia Civil de Camaquã. A gente permanece falando de segurança pública ou insegurança pública porque foi registrado mais um feminicídio aqui no nosso estado. Uma mulher de 33 anos foi morta a tiros em Torres, no litoral gaúcho. Os disparos foram feitos pelo companheiro dela, de quem ela estava se separando. O Glauco Paza foi para o litoral e nos traz a reportagem completa agora. A tragédia é tristemente narrada pelo pai adotivo. Logo chegou minha netinha lá me chamando ali na roça, aqui uns 800 metros. Aqui. Vô, me socorre. Aí eu já vi que era. Aí eu voltei correndo contra ela. E aí, o pai deu 3 tiros na mãe, Neila Roldão Schaeffer, de 33 anos, ainda superava o trauma de ter perdido uma filha de 4 meses por causa de um tumor. E teve o sonho de se formar em direito bruscamente interrompido por 3 tiros, um deles na cabeça. O principal suspeito é o marido da vítima, policial militar da reserva de 61 anos. Familiares dizem que o casal estava se separando, tanto que ela morava com o pai adotivo numa casa e ele nos fundos, neste mesmo terreno, no bairro São Brás, em Torres. E as agressões já vinham acontecendo, mas não foram registradas na polícia. Ela queria esconder as agressões dele, agredir com palavras verbais. As marcas do carro do policial ainda estão aqui no chão, demonstrando que ele arrancou o veículo em alta velocidade e sequer se importou com a presença da filha de 10 anos que assistiu a tudo. Você tem um comentário que ele fugiu, né? Só isso que a gente sabe. Ele pegou o carro e fugiu, mas... Apesar de aposentado, o policial trabalharia ainda na segurança do Ministério Público em Torres. A Brigada Militar ainda não se manifestou. Destruiu a minha família. Tem uma menininha de 10 anos, tem eu, tem o neto. Agora nós ficamos sem chão. A tristeza que isso representa para uma família, né? Infelizmente, os casos se acumulam no nosso estado. Dá para dizer que somos o território dos feminicídios. Até quando os gaúchos vão manter essa bandeira do machismo, da posse, dos ciúmes em destaque e da não aceitação? Há poucos dias aqui teve a Débora de Oliveira postou aí, não é não, uma campanha institucional das autoridades, das polícias, das delegacias da mulher. Não é não. E os homens, nós homens, precisamos aceitar isso. A posição firme das mulheres e cada vez mais estão ali, em pé de igualdade conosco. O machismo só provoca tragédias como essa. Infelizmente, os casos se acumulam e as polícias, por mais campanhas que se faça, a gente não passa quase que uma semana sem noticiar um caso triste como esse aqui no Rio Grande do Sul. 12:00, 12:12. Deixa eu trocar o clima, porque vamos falar de esporte agora. Eu quero saber se os gremistas já estão relaxados por conta do sufoco de ontem, Jeremias Werneck. Chega mais, meu amigo. Como é que tá, Gemari? Tudo bem? Tudo bom? Boa tarde. Tudo certo. Maravilha. Sextou, né? Sextou, né? Era uma boa pros gremistas, Uma boa, mas olha, foi um sustinho, né? Sustinho. Não, mas velho. o Grêmio, enfim, conseguiu vencer um jogo em casa, né? Segunda partida na Arena em 2020, e aí o Grêmio venceu. Mas passou por esse sufoquinho. Aí o Diguinho, o velho Diguinho, lembra dele? Jogando no Claro. Fluminense e tal. 10 anos sem fazer gol. E aí o Everton Cebolinha disse, Alemãozinho, não, né? aqui é comigo. Fez esse gol de cabeça, eu nem sabia que o Cebolinha sabia cabecear. E aí depois ele pegou esse rebote
e fez 2-1 pro Grêmio. Vitória importantíssima, porque o Campeonato Gaúcho, Chemali, ele é curto nesse ano. Curto, né? Isso, então o Grêmio vencendo em casa dá um passo muito grande rumo à semifinal do campeonato. Tá aí de novo, ó, Cebolinha de cabeça empatou, isso é segundo tempo já, e depois o Ferreirinha bateu essa bola, ela foi direto, bateu na trave, voltou e o Cebolinha fez 2-1. Alívio geral, comemoração, tudo na boa, 2 vitórias seguidas pro Grêmio no Campeonato Gaúcho. Só que é o seguinte, hoje é o último dia, as últimas horas da janela, né? Janela de transferências da Europa. No Campinho nós vamos falar se o Cebolinha vai ou se ele fica. No Campinho, daqui a pouco, a gente conta o desfecho dessa história. Nenhuma pista para saber se está de mala pronta ou não, nada. O Chemali tá muito curioso. Dá uma segurada aí, Chemali. Olha só, mas o Grêmio venceu, beleza e tal, mas assim, ó, não tem só boas notícias. Ainda no primeiro tempo, o Kahneman levou a pior numa dividida, sentiu o pé esquerdo, tentou ficar em campo, não conseguiu. Ele precisou ser substituído. Olha ali, ó, olha o lance. Pá! Ele levou, cara, ele foi chutar e chutou feia. O pé do cara. Eu vi um vídeo nas redes, até acho que da TV do Grêmio mesmo, saiu carregado, né, pro corredor, né? Ele não conseguiu pisar no chão. Olha, ele tá saindo de campo. Visivelmente ele não conseguia ficar em campo. Essa é a imagem, quer ver? Olha aí, Chemali, olha aí, ó. Isso aí. Olha aí, ó. E ontem à noite, após o jogo, nas redes sociais... E aí veio o cara e desabalar na carreira. Não, deixa eu te ajudar. Exatamente. Então o que vai acontecer, Chemali? Ele vai passar por uns exames, no Campinho a gente vai falar mais sobre isso. E é preocupante porque o Grêmio já não tem o Jeromel, né? O Jeromel passou por uma cirurgia no joelho. Então tem que ficar atento a isso aí. No Campinho tem também uma notícia muito importante relacionada ao Inter. Eu estou aqui sempre para... Kia Sam Motors. O Chemali tá pegando jeito, cara. Tá a buzininha. Tô louco pra andar num Kia. O Jefferson, vamos conversar já. Tô louco pra andar num Kia novo. Vamos lá, vamos lá. Essa buzininha não é de graça. Tá entendendo, né? Tá entendendo. Tá, mas Kia Sam Motors. E tem um detalhe, né, Chemali? Se eu estou aqui, onde estará Débora de Oliveira? Onde estará Débora de Oliveira? Pele faceira, olha aí. E aí, amor? Eu tô passeando, Jeremias. Não tô sozinha. Banem pro Jeremias lá, pessoal. Olha só, São Lourenço do Sul, ninguém aqui tem medo da chuva. Tem uma chuvinha boba que acha que a gente se esconde por causa dela, capaz. Está lotado o nosso paradouro de verão aqui em São Lourenço do Sul, uma cidade tão querida. Ano passado já estive aqui, quero morar aqui um dia porque eu achei maravilhoso estar aqui. E hoje estou aqui com o prefeito Rudinei Harter, que me disse que triplica o movimento da cidade, principalmente nos finais de semana, né? Porque o pessoal vem tomar um chimarrãozinho aqui, passa o dia e encontra aqui um local de veraneio sem aquela loucura, né? Com certeza, nossas praias aqui recebem um público enorme, chegando a triplicar nos finais de semana, e o que é extremamente importante para a nossa economia e, claro, prazeroso para as famílias que vêm aqui passar junto conosco e tomar esse chimarrão, estar à beira da lagoa. Está excelente, e a gente recebe esse povo todo com muito carinho e agradece também ao SBT que faz essa transmissão para que São Lourenço se torne cada vez mais conhecido. Para nós é extremamente importante isso. É maravilhoso aqui, Jeremias e Chemali, porque o pessoal faz o chimarrãozinho, senta ali embaixo das árvores, usufrui da natureza, né? Ó, e aqui quem tá atendendo o pessoal aqui, fazendo a biopedância, é o pessoal do SESI. O pessoal pode vir aqui, ver a quantidade de gordura corporal, tem que cuidar da saúde. A gente não é coisa que tu tá fugindo da fitice, viu, Chemali e Jeremias? É porque é importante a gente saber e ter esse equilíbrio para nossa saúde. Tem aguinha gelada da Corsã, água quente para o chimarrão. E tem uma dupla que tá embalando as músicas aqui. Eu tô na dúvida de qual dos dois canta melhor. Se é a Lígia ou se é o Leonardo. Eu vou falar com eles daqui a pouquinho, mas eu vou pedir ajuda de vocês aí em casa. Cantem pra gente que depois eles vão ajudar a gente a saber qual melhor em dois ou melhor dos dois. Desejo a você o que há de melhor, a minha companhia, pra não se sentir só. O sol, a lua e o mar, passagens pra viajar, pra gente se perder e se encontrar. Vida boa, brisa e paz, nossas brincadeiras ao entardecer.
agradecer. Irato é bom demais. Daqui a pouquinho a Débora volta direto de São Lourenço do Sul. Atenção! Atenção, porque tem imagem nova aqui no SBT Rio Grande. A Brigada Militar de Bagé, região da Campanha, divulgou agora imagens de um confronto entre policial militar e um homem na tarde de ontem. Guilherme, os detalhes. Chemali, esse confronto aconteceu, então, como a gente pode ver, em uma das ruas ali do centro de Bagé. E essa já é o segundo enfrentamento. No primeiro enfrentamento, o homem carregava uma barra de ferro e a polícia efetuou 7 tiros de balas de borracha contra esse homem que não parou. Depois, num segundo momento, a polícia, então, vai atrás dele. Eles estacionam a viatura, os policiais até, inclusive, tentam parar em cima da calçada para impedir que o homem siga andando. E o homem, então, dá com a barra de ferro no próprio carro da polícia. O policial desce e o homem continua, então, atingindo a viatura com uma barra de ferro. Ele depois segue atirando, o policial, contra esse homem e depois... Na sequência, o homem ainda ameaça o policial com a barra de ferro. Sai correndo atrás do PM, ameaçando o policial e o policial revida com tiros. A imagem é forte agora, Guilherme. 7 tiros de bala de borracha e mesmo assim continua resistindo à prisão, à abordagem da polícia. Tá lá ele, ó. Esse é o momento em que ele parte para cima do carro com essa barra de ferro, né, Guilherme? E atinge a viatura da polícia. Exatamente, olha ali. E vai para cima do policial. Se o policial não reage, poderia ser atingido nas costas, na cabeça, com essa barra de ferro. É um momento bastante tenso, um momento de decisão entre salvar a própria vida ou acabar tendo algo bem pior se ele toma a arma do policial. O desfecho desse caso, agora a outra viatura já se aproxima ali, né, no reforço ao policiamento, né, Guilherme? Sim. Agora, por que mesmo que ele estava resistindo à prisão? Qual era a ligação, Guilherme? Pois é, Chemali, ainda não está exatamente claro qual era a alegação, como esse homem surgiu. Mas ele estava, então, com essa barra de ferro lá no centro de Bagé e resistiu a uma primeira abordagem. Esse é o momento da segunda abordagem que os policiais tentam, então, fazer com que ele pare ou com que ele entregue aquela barra de ferro. Depois que esse homem foi atingido, então, os policiais chamaram por atendimento e ele foi encaminhado ao HPS lá de Bagé e acabou morrendo, porque foi atingido já por disparos de arma letal. Mas a primeira ação da Brigada Militar foram os disparos com bala de borracha. Sim, e mesmo com os 7 tiros que foram disparados, ele não parou. Seguiu investindo contra o policial e o policial, na legítima defesa, então disparou contra esse homem. É um segundo caso recente, semelhante, né, Guilherme? Eu lembro de um outro caso onde um homem também resistiu. Havia aí a suspeita que ele teria tentado abusar da filha de uma outra pessoa. A Brigada Militar foi chamada, só não lembro a cidade, mas houve também resistência, houve tiros de borracha, munição não letal dentro do padrão da Brigada Militar. E aí a resistência, quando há resistência, há a possibilidade do servidor da segurança ser atingido, ser, enfim, machucado, ter a própria vida em risco, acaba usando arma de fogo, né, Guilherme? Claro, sem dúvida. Até porque também há um treinamento e a gente percebe a fúria desse homem que estava com a barra partindo para cima do policial militar que sai correndo, né? Ele, em nenhum momento ele levanta as mãos, em nenhum momento ele se entrega, ele então assume uma atitude passiva frente à postura da Brigada Militar. Muito pelo contrário, ele parte para a agressividade, ele parte para cima do policial a qualquer custo. Já começa quebrando a viatura da Brigada Militar, batendo com a barra de ferro ali no capô, na lateral. Completamente transtornado, né? Sem dúvida, transtornado. E depois parte para cima do policial. Não há outra alternativa, né, que a gente percebe do policial a não ser atirar, a não ser revidar, porque a arma, né, letal é a que ele tinha em mãos, senão ele seria o policial o atingido e podia ter ficado ferido nessa ocorrência. O fato, então, é que o homem morreu, foi encaminhado para o atendimento hospitalar lá em Bagé, mas acabou morrendo depois. É triste a gente noticiar isso. Agora, resistiu à prisão e colocou em risco a vida do policial, assumiu o próprio risco de ser atingido por um tiro que acabou provocando a morte. Exatamente. Guilherme, a gente vai agora para a região metropolitana, da Campanha para a região metropolitana, porque uma família denunciou uma clínica geriátrica em Alvorada por maus tratos. Os vídeos de uma tremenda confusão entre os parentes do paciente e a dona da clínica acabaram repercutindo nas redes sociais, se espalharam e a clínica rebateu as acusações
Que história é essa, Guilherme? Você acompanhou em detalhes, né? Pois é, André, a gente conseguiu ouvir todos os lados dessa situação hoje, nessa manhã. Começamos ouvindo a família, que alega que não tinha onde colocar o pai, por isso o levou para a clínica. Só que lá, depois que esse cidadão, esse senhor de 64 anos, foi encaminhado para uma unidade de pronto atendimento, a filha percebeu que ele estava com feridas discaras e aí acabou indo tomar satisfação. Foi quando toda a confusão começou e a gente acompanha agora a reportagem. A confusão nesta clínica geriátrica de Alvorada foi gravada com celular. Tô filmando! A discussão entre a filha de um paciente e a dona da clínica termina em agressões. Carla é quem aparece no vídeo. Ela é filha do idoso de 64 anos que aparece nestas fotos. Ele permaneceu na clínica por 26 dias. A técnica de enfermagem conta que foi até o local nesta quinta-feira para saber por que o pai tinha feridas pelo corpo. E vi que tinha muitas lesões de pressão por falta de movimentação. E fui tentar esticar a perna dele quando ele fez face de dor e gritou ai, 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 ai. Ela não queria me passar informações dizendo que eu não tinha o direito de ter nenhuma informação sobre meu pai, porque não fui eu que estive lá para assinar o contrato. O filho do idoso conta que a família decidiu encaminhá-lo para a clínica de forma provisória. Na época, ele já apresentava uma lesão no pescoço e usava um dreno. Ele diz que a clínica informou sobre a necessidade de atendimento médico. Meu pai precisava de acompanhamento médico, eu falei que ia levar ele e eles falaram, não, nós encaminhamos aqui pela clínica mesmo. Porém, ela só me informou quando meu pai já estava internado na UPA, né, num estado, né, de saúde bem pior. No dia 23 de janeiro, o idoso foi trazido pela própria clínica aqui para esta UPA na zona norte de Porto Alegre. Daqui foi encaminhado para o Hospital Conceição na última terça-feira e permanece na emergência aguardando por um leito para tratar a lesão no pescoço. Foi na UPA que a filha percebeu as lesões na pele. Foi então que a família resolveu tirar satisfações na clínica geriátrica. Se meu filho tá te defendendo? Nossa equipe procurou a proprietária da clínica nesta manhã. Ela não estava no local. As funcionárias afirmaram que o idoso quase não recebia visitas e que teria sido abandonado no local já doente. A geriatria está sendo defamada por pessoas que colocaram o paciente aqui muito doente, que não prestaram nenhum socorro para ele. A dona da geriatria entrou em contato com eles para que eles levassem o senhor no médico. Eles se recusaram. A família registrou o boletim de ocorrência na polícia sobre a agressão durante a visita na clínica. Não vim buscar saber informações sobre um problema que ele já tinha quando ele chegou ali na clínica. O que eu fui buscar de informação foi as lesões e aquela imobilidade do membro inferior dele. A Carla já está aqui ao meu lado para a gente falar de um problema que atinge milhares de pessoas no nosso país. Boa tarde, Carla. Tarde. Tudo bom? Tudo bom. Agora, antes, eu quero mandar um abraço. Um abraço para o seu Jorge, Carla, que fumava 30 cigarros por dia e em uma semana, usando o Fumo Zero, parou de fumar, porque pegou nojo, aversão e repulsa do cigarro. Esse é o efeito do Fumo Zero. Você para de fumar de forma segura e natural. É exatamente assim, né, Carla? Exatamente, é isso mesmo. E nós recebemos uma ligação também do senhor José, agradecendo essa campanha que a gente faz aqui do Fumo Zero, pois ele, aos 41 anos, teve um AVC causado pelo cigarro, gente. E é triste o que o cigarro faz com a saúde das pessoas. Então, você que fuma, que está nos vendo agora, pare de fumar enquanto dá tempo, antes de você descobrir aí um câncer, de ter um AVC. E o Fumo Zero, gente, é garantido. 10 anos de tradição no Brasil, fórmula importada e garantia blindada. Então agora para tudo, já liga no 0800 601 6105, porque Chemali, quem ligar agora vai adquirir o Fumo Zero pela metade do preço. As 100 primeiras ligações ganham 50% de desconto e ainda tem frete grátis, tá? Mas tem que ligar agora, 100 ligações, está valendo 0800 601 6105, Chemali. Tá certo, Carla. Fumo Zero, garantia de saúde. Obrigado, até a próxima. Olha, gente, na semana passada, na semana passada, a gente mostrou uma matéria bastante emocionante. A luta dos moradores lá da Safira, na zona norte da capital. Eles reinventaram o bairro
com o próprio suor. Ó, ralaram bastante. Agora você vai conhecer a trajetória da querida Vó Chica, que cuidou de várias gerações da comunidade. O trabalho se tornou um projeto social muito importante. Meu amigo André Har e o Rafael Cavalheiro nos contam essa história. Agora a gente vai mostrar um dos projetos desenvolvidos com a criançada, né? E é muito bacana porque é uma fábrica de endereços. Olha só, Rafa, a ideia, a criatividade. Olha só que bacana. Rua Oswaldo França Júnior. E o Cláudio, que coordena todo esse trabalho, ele contou uma vez que quando estava colocando uma placa na rua aqui, o SAMU chegou numa urgência e precisava saber o nome da rua, né, Cláudio? Foi bem assim mesmo, foi muito legal, sabe? Mexeu muito com a gente. A gente estava colocando a placa e daqui a pouco o SAMU vem procurando aquela rua. Então, como é importante, nós produzimos já mais de 400 placas. Então, e esse material vocês pegam aonde? Esse material, ele é um fundo de gaveta, um fundo de roupeiro, a gente encontra na rua, as pessoas descartam, né? É aproveitamento. Infelizmente, mas a gente reaproveita localização, né? Para as pessoas se localizarem dentro da comunidade. Nós fomos também presenteados, olha só que bonita a nossa placa, que vai ficar lá decorando a nossa redação, olha aqui. Agora, isso aqui é interessante, Cláudio e Rafael, a gente vê que tu trabalha muito com a cor, com o colorido, e isso tem um significado muito importante nessa galerinha aqui, nessa turma. Cromoterapia é um estudo que mostra que as cores mudam o humor. Né? Então a gente que faz ali, às vezes, uma caretinha na rua pintada, né? Uma boquinha sorrindo, e já mexe com a pessoa que está indo para o trabalho, às vezes está cheia de problemas. Né? A Vó Chica que morreu com 107 anos. Com 107 anos, ela é a nossa inspiração, nós fomos buscar essa história no passado, né? Nós construímos um boneco de Olinda que representa a moradora, né? Para trazer autoestima para a comunidade, que aqui era só notícia ruim que aparecia. Rafael, sabia que tem familiares da Vó Chica, descendentes da Vó Chica aqui? Quem é descendente da Vó Chica? Hein? Como é teu nome? Derek. Derek. Que bonito o nome, Derek. Tu pensa na Vó Chica, o que vem no teu pensamento? Coração. Por quê? Porque é coisa de amor. Oh. E o que tu tem para dizer para ele que tem tanto projeto bacana para vocês? É muito legal, amigo de todo mundo. E uma coisa interessante também, André, a Vó Chica, né, Cláudio? Ela era parteira. Então, vários moradores aqui da comunidade nasceram em casa. Ela foi parteira, benzedeira e conselheira da comunidade, né? Então a gente acredita que ela também foi uma assistente social. Né? Um tempo que os hospitais aqui mais próximos dessa região era Santa Casa e Beneficência Portuguesa. Então aqui até o acesso era muito difícil. E uma inspiradora, né? Uma inspiradora, uma referência de bondade, sempre rodeada por crianças. Quando eu conheci a Vó Chica, ela tinha 100 anos. E a gente foi buscar, resgatar essa história linda que a gente conseguiu. Ela está em 3 livros, essa história, vários documentários pelo mundo. Que é uma excelente oportunidade para quem está nos acompanhando, e a gente tem uma audiência muito grande, né? Empresários, pessoas que gostam de colaborar, estão assistindo esse projeto que é exemplar para o mundo. Podem entrar em contato com vocês para ajudar, para colaborar, seja com doação. Nossas campanhas são pelas redes sociais e a gente pede que roupas usadas, brinquedos usados, livros infantis usados, que a gente oferece, que é alcançar o acesso ao conhecimento. Afinal de contas, a educação liberta. Liberta, tá lá na frente. Só gente do bem fazendo a diferença. O Cláudio, Rafael e o André Har. Parabéns para todo esse projeto lá da Vila Safira, para o Fala Comunidade. É algo de emocionar. E você sabe por que eu estou hoje aqui no SBT Rio Grande? Matando um pouquinho da saudade aqui do Primeira Edição, porque o meu amigo André Har amanhã apresenta mais uma vez o SBT Brasil às 7h45, 7h45 da noite. Amanhã o André volta para a bancada representando todos os gaúchos para o grande país, para o Brasil. E a gente volta a falar da cobertura de verão do SBT. Lembrando que em Capão da Canoa, ali na beira-mar de Capão da Canoa, fica a Arena Mais Verão SBT, na Praça do Chimarrão,
sempre com muitas atrações, além de empréstimo de cadeira, água quente por chimarrão, shows e muitas atividades esportivas, super fácil de encontrar. É na beira-mar de Capão da Canoa, na Praça do Chimarrão, tá aí as atrações, muita alegria garantida na beira-mar de Capão da Canoa. E falando em alegria, a gente se divide. É litoral norte, é litoral sul e é pra lá que a gente volta agora, pro Paradouro Mais Verão, em São Lourenço do Sul, com a Débora de Oliveira. Cadê a Débora? Débora de Oliveira, minha amiga. É o pessoal dando um passeio. Olha, Gemário, tá tão bonita essa manhã aqui, o pessoal reunido, né, tomando um chimarrãozinho, fazendo exames de biopedância, né, durante o dia de hoje. Água quentinha pro chimarrão tá garantida, água gelada da Corsã também. Hoje à tarde ainda tem funcional e aula de zumba. Eu tô achando que até vou ficar por aqui, viu, Chamalho? Porque eu tenho todo esse gingado aqui que Deus me deu, vou fazer uma zumba maravilhosa e tem bloco sambalete também. Amanhã, DJ Karine Larré e domingo, escolinha de trânsito da Brigada Militar. Ou seja, a família vem pra cá e tem atração pra todo mundo em casa. Bom, tô aqui ao lado da Lígia. Ela é do Espírito Santo, né, Lígia? Mas já é gaúcha, porque mora aqui há quantos anos? Há 10 anos já. 10 anos. Sim, eu vim estudar em Pelotas e casei e fiquei. Ah, sabia. Os gaúchos, eles nunca mais deixam ninguém embora, Lígia. Mas que bom que a tua voz maravilhosa ficou com a gente, né? O Leonardo é amigo dela, padrinho de casamento, inclusive, são amigos. Eu cheguei perguntando se era um casal, porque eu sou curiosa, eu sou fuxiqueirinha mesmo. Não. A gente é amigo, a gente tem a dupla já faz 2 anos. E a gente faz esse trabalho agora aqui na região sul, tentando agora ganhar um espaço em outros lugares, mas a gente é só colega de trabalho, amigos mesmo. Não sei qual é o melhor dos dois, então a banda Melhor de Dois vai encerrar o Rio Grande e eu volto no esporte, viu? Muita música, vamos lá. 25 years of my life in still trying to get out to great me feel of home for a destination. I realized clicky when I knew I'd shoot at tours meant to brotherhood of man to further ever than me. And so I cry sometimes when the lines appear, just to get it all out what's in my head. And I'm feeling a little peculiar. And so I wake in the morning and I step outside and I take a deep breath when I get real right. And I scream to top of my lungs, what's going on? And I say, hey, yeah, 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 yeah. Hey, yeah, yeah. I said, hey, what's going on? And I said, Aí é esse clima de alegria no Paradouro, lá em São Lourenço do Sul, mesmo clima de Capão da Canoa. O SBT Rio Grande dessa sexta-feira está terminando. Muito obrigado pela sua companhia. Na sequência, Jeremias Werneck e o SBT Esporte. Eu volto à noite, no segunda edição, Jeremias, 7h20. Te aguardo na audiência, meu amigo. Combinado, Chemário. Até mais. Até mais, tchau, tchau. Valeu, meu velho.